Boa noite. Opa, boa noite. Seja bem-vindo. Eita, deixa eu botar aqui. Pronto. Pronto, vocês estão vendo os slides? Sim, professor. Pronto, então tá certo. Sim. Que bom. Então, boa noite ao Abraão, a Geise, a Jéssica, a Márcia e ao Tiago, né? Vamos tratar hoje de alguns temas bastante práticos para a área de gestão de pessoas, para a área de recursos humanos, que trata justamente das relações com os empregados e as organizações, com foco em absenteísmo e turnover, não é? Eu acho que eu já falei com vocês lá na disciplina de noções de administração, e falei que eu acho que também nessas duas últimas aulas, eu acho que deve ter mencionado com vocês, quando nós estamos trabalhando relações de poder, não é? Relações de poder dentro da organização está justamente atrelada à forma em que o poder ele é exercido entre os funcionários, entre os colaboradores, não é? Você vai ver que vai existir todo aquele contexto do quem é líder e quem é gerente, não é? A forma em que as pessoas tratam os seus subordinados e vice-versa é o que configura relações de poder nas organizações. E um fato interessante é que essa relação de poder dentro das organizações muitas vezes é nada mais, nada menos do que um exemplo de que como nós nos comportamos nas nossas vidas pessoais. A forma em que nós tratamos uns aos outros, não é? A forma em que muitas vezes nós queremos ser privilegiados ou não é? Então, queira ou não, as relações de poder dentro das organizações é um reflexo das relações de poder em uma sociedade. E o que caracteriza uma cultura, não é? Você acha que a cada semestre vocês devem ter visto tópicos sobre cultura nas empresas, né? Então eu não vou tocar em cultura hoje porque com certeza vocês já sabem disso, que o que é cultura dentro da empresa. Mas a cultura nas empresas é um reflexo, muitas vezes, de uma cultura de uma sociedade onde essas empresas estão inseridas. Por quê? Porque as empresas são formadas por seres humanos. E muitas vezes as pessoas levam a cultura que elas têm para dentro das empresas. Não é? Então, posso citar aqui uma pesquisa bastante interessante, que eu sempre estou citando nas minhas aulas, que retrata a percepção de executivos de grandes empresas internacionais que vieram aqui para o Brasil para coordenar alguma área. Essa pesquisa foi feita com 200 executivos de várias nacionalidades que tomam conta de departamentos aqui no Brasil. Né? E um dos aspectos que eles abordam, que é uma cultura propriamente brasileira dentro das organizações, é esta relação de poder. De que forma? Que o brasileiro não tem uma relação saudável com os seus líderes, com os seus chefes, não é? Então nós temos aquelas frases célebres de você sabe com quem você está falando, não é? Que demonstram a arrogância de que as regras não se aplicam a mim, não é? Aquelas frases de manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é? Ou seja, você não pode questionar ordens que vêm de superior, não é? Isso muitas vezes não é uma atitude errada do funcionário, mas justamente porque aqueles que ocupam cargos superiores não dão abertura, não entendem que uma administração, uma gestão mais aberta é benéfica para as empresas e também para eles mesmos. Né? Não tem esse tipo de visão. É uma visão muito limitada.
não é? Então, relações com empregados é uma área de conhecimento de gestão de pessoas muito rica e muito pesquisada. E tem que ser muito, muito pesquisada, porque ela tem como consequência a cultura e o clima das empresas, não é? Cultura e clima muitas vezes tem como força motriz as relações entre os empregados, não é? Como a área de gestão de pessoas, como a área de recursos humanos, estes profissionais, vocês têm que estar bastante atento à forma em que estes empregados se relacionam dentro de uma organização. De novo, setor de recursos humanos, setor de gestão de pessoas, não é um departamento que é apenas responsável por fazer folha de pagamento, para fazer recrutamento, para fazer seleção e demissão. Isso qualquer departamento contábil faz. Não precisa nem sequer ter departamento para fazer isso, basta terceirizar, não é? Mas um profissional de recursos humanos é aquele que justamente pesquisa a forma em que a empresa atua, a forma em que os empregados se comportam dentro da empresa. Por quê? Porque isso vai ter um impacto no desempenho e na lucratividade das empresas. Então, para um setor de recursos humanos, é muito importante que se haja um desenho de um programa de relações com empregados. O que é um programa de relações com empregados? São diretrizes que servem para informar e motivar o bom relacionamento entre os empregados, não é? Então, como é que um setor de recursos humanos faz um desenho de programa legal? Primeiro, tem que haver comunicação, não é? A organização deve comunicar e explicitar, ou seja, deixar bem claro qual é a filosofia da empresa aos seus funcionários e solicitar deles sugestões e opiniões sobre assuntos do trabalho. Ou seja, a empresa tem que deixar muito bem claro para um funcionário quando ele entra quais são as regras, quais são os costumes daquela empresa e, principalmente, deixar uma comunicação aberta para que o funcionário também faça sugestões, para não ser aquela coisa rígida, aquela comunicação apenas de uma direção, não é? O conhecimento ele é construído, não é? E só há construção quando há abertura para as pessoas estarem comunicando, não é? Então a comunicação interna é fundamental para uma boa cultura, um bom clima e um bom desempenho nas empresas. Então a comunicação tem que ser de mão dupla. Lógico, quando a comunicação é de mão dupla, quando a comunicação ela é aberta, você vai encontrar cooperação. Então, de que forma? As empresas conseguem engajar os funcionários de uma forma muito mais eficiente quando ela faz com que os seus funcionários participem das suas decisões. As decisões em uma empresa rígida, em uma empresa do século passado, são decisões daquela que vai de cima para baixo. E acabou. Não é? E muitos problemas das empresas podem ser corrigidos, construídos ou ter menor impacto quando a direção compartilha com os seus funcionários e pede sugestões. Não é? Eu fazia muito isso numa empresa de vendas.
quando eu tinha problemas com vendas e que muitas vezes o gerente, o dono da empresa, está muito focado apenas em desempenho, não é? Então, é um exercício muito prático quando a direção, a gerência, senta com os vendedores e pergunta a eles: o que é que a gente pode fazer para aumentar as vendas? O vendedor que está ali na ponta da lança, que está ali com a arma na mão batalhando a guerra, ele tem uma visão muito rica no que é que impede vendas e o que é que incentiva vendas. Não é? Então, esse processo decisório, a empresa ganha e muito, a gestão ganha e muito, quando tem essa mentalidade de abrir para os funcionários e trazerem aqui soluções e reconhecerem que tem um problema na empresa. Uma boa relação entre os empregados deve envolver também proteção. Não é? O local de trabalho ele afeta o bem-estar do funcionário, vocês já devem ter visto isso em QVT, né? Qualidade de vida no trabalho, sob o ponto de vista físico, não é? Ou seja, um trabalho que não produza risco à saúde física do funcionário, né? Que seja bem iluminado, que seja bem ventilado, que não tenha pontos que podem causar dano, né? Pontos de eletricidade, ou a forma em que os móveis estão organizados, não é? O funcionário vai para o trabalho não é para se tornar um risco à sua saúde física. E também, principalmente, do ponto de vista psicológico. Né? Nós vamos ver isso mais na frente com assédio moral. Né? E principalmente o que é que um setor de recursos humanos tem que prover para uma boa relação de empregados? Assistência. As organizações elas devem estar atentas às necessidades que os funcionários têm para poder dar assistência a esse funcionário. Não é? Então nós vamos ver mais na frente o que é um programa de assistência ao empregado, pai, que muitas empresas desenvolvem para poder ajudar os seus funcionários. E também um programa de relações com empregados deve incluir políticas de disciplina e gestão de conflito. Hoje nós vamos ver até disciplina. Conflito é uma aula que eu vou dar à parte. Mas toda empresa, todo setor de recursos humanos tem que sentar com o seu gerente, ou se você não for gerente, ou se você for o gerente, você tem que sentar com os seus funcionários, com os seus subordinados, com o dono da empresa e dizer: nós precisamos traçar um programa de relação com os nossos empregados. Esse programa vai traçar canais de comunicação interna. Este programa vai traçar políticas de cooperação para que os funcionários eles trabalhem, eles sejam participantes da gestão. Essa política de relação dos empregados vai envolver regras que ditem que os funcionários têm que ser protegidos de perigos físicos e psicológicos e também um programa de assistência que ajude o funcionário a estar, ajude o funcionário em algumas necessidades críticas que ele possa desenvolver enquanto ele está ali no seu desempenho dos seus funcionários. Né? E também traçar disciplina. E disciplina a gente vai ver mais no final da aula. Então, como é que eu posso, primeiro, tratar uma comunicação interna e cooperativa com o funcionário? Lógico, primeiro, traçar um programa de sugestões. Vocês já viram isso? Muitas vezes, quando você vai numa loja e tem lá uma caixinha dizendo como foi o meu atendimento, não é? Caixinha de sugestão para o cliente fazer. Só que o que você não vê nas empresas são programas de sugestões para os funcionários.
E, minha gente, isso é tão importante. Tão, 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 tão importante. Veja, eu tive uma empresa uma vez. Uma empresa que chegou até um porte razoável. Tinha mais de 150 funcionários. E essa minha empresa, eu tive a oportunidade de abrir filiais em Aracaju, Carpina e Caruaru, não é? E estava com foco de abrir uma outra filial em Salvador. Então pense que a minha cabeça era 24 horas pensando em problemas macro. Ou seja, como é que eu vou atuar no mercado de Sergipe? O pessoal lá trabalha assim, trabalha assado. Os clientes, quem são os meus clientes? Como é que eu vou fazer para chegar aos meus clientes? O que é que a minha concorrência faz que eu posso me diferenciar delas? Não é? Essa era a minha preocupação em cada local onde eu abri a minha empresa. E aí um belo dia chegou um familiar meu, uma tia. Chegou dizendo, quer vir aqui conversar com você e tal. E aí me contou um problema pessoal que ela estava passando e tal. E o filho dela, o meu primo, não estava desempregado e que estava precisando muito de uma oportunidade e que era uma pessoa extremamente trabalhadora, batalhadora, mas que por questões do destino ele se encontrava naquele momento sem nenhuma oportunidade. E ela queria saber se eu poderia dar uma oportunidade a este meu primo. Aí eu olhei para minha gerente de RH e eu perguntei, tá precisando de alguém? Aí ela disse, olha, precisando a gente sempre tá. Aí eu cheguei e disse, peguei o currículo dele, dei para minha gerente de recursos humanos e diga, veja onde é que o perfil dele mais se adequa, não é? E pela experiência que ele tinha, que era quase zero, não é? Ela colocou ele no setor de telemarketing da empresa, não é? Então ele foi para lá trabalhar. E na minha empresa, pelo fato de eu estar constantemente viajando entre as filiais, eu visitava Caruaru, eu visitava Carpina, estava em Recife, depois ia para Aracaju, eu não tinha tempo de estar me aprofundando nas questões das empresas, né? Então eu estava sempre focado em prospectar e fechar contrato com o cliente. Mas eu implementei, eu junto com a minha gerente de RH, um programa desse de sugestão, que é o que hoje as grandes empresas têm, que é fale direto com o dono, com o CEO, com o gerente, né? Eu botava assim, fale direto com a diretoria, pronto. E aí era um e-mail específico que quem tinha acesso a esse e-mail era eu, né? E depois de alguns meses, acho que uns 3, 4 meses, eu recebi um e-mail. Não é? Esse e-mail era anônimo, né? Me contando o que é que este meu primo fazia, né? Durante a jornada de trabalho dele, né? Como ele faltava, não é? Como ele tinha uma doença terrível. Ele era doente por futebol, entendeu? Ele era torcedor do esporte, daqueles que aonde o esporte ia, ele seguia. Então, se tinha jogo do esporte à noite, na semana, ele saía mais cedo e não comunicava a ninguém. Não é? Se o esporte jogava durante a tarde, ele faltava o turno da tarde. Né? E eu lembro que o ápice chegou, o esporte foi viajar para algum canto, ele simplesmente faltou durante 2 dias seguindo o esporte nessa viagem. E aí foi quando essa pessoa ficou indignada, mandou um e-mail para mim e relatou. E disse, olha, o que as pessoas dizem a respeito dessa relação é que ele pode porque ele é parente do dono. Entendeu? E eu fiquei assim transtornado. Lógico, quando eu cheguei e voltei a Recife, a primeira coisa que eu fiz foi chamar ele lá na minha sala, perguntei se isso tudo era verdade. Ele disse que sim, e aí eu desliguei ele. Né? Eu não tenho esse negócio. E para mim é parente, se precisar de ajuda, eu ajudo, mas não ir na minha empresa. Eu não contrato mais. As poucas vezes em que eu fiz isso, me arrependi amargamente. Mas eu só fiquei sabendo desta situação porque alguém fez essa denúncia. Não é?
Então, uma das formas que as empresas têm, que os donos, que as gerentes, que a liderança de uma empresa tem, é quando justamente tem uma abertura para que qualquer pessoa possa chegar, relatar um fato, ou dar sugestões também, porque eu recebia muitas e muitas sugestões. E para mim, funcionário que dava sugestão, boas sugestões, eram aqueles funcionários que eu dava promoção. Porque, olha, se algum dia ou se algum de vocês for um empreendedor, vocês vão concordar com o que eu vou dizer agora. O melhor funcionário que um empresário pode ter é aquele que dá a solução. É aquele que se comporta como se fosse o dono. É aquele que chega com um problema, mas também com sugestões para ser tomada. Isso, olha, quando chega... Adora, meus gerentes só eram gerentes assim. Quando chegavam comigo, diziam, olha, isso está acontecendo, e o que eu sugiro é tomar essas atitudes. Eu dizia, pronto, já está aí feito. Entendeu? E não me ocupava mais. Só que isso precisa, a pessoa tem que ter uma abertura. Então, programa de sugestões, aonde vocês trabalharem algum dia, no setor que vocês estiverem, tracem um desenvolvimento de programa de sugestões, que isso é muito importante para as empresas. E o que é que um programa de sugestão deve incluir? Lógico, tem que haver uma comissão de avaliação para ver se as sugestões são pertinentes ou se não são. Cada sugestão que a pessoa fizer tem que ter um retorno. Tem que ter. Por mais básica que ela possa parecer, por mais sem sentido às vezes, entendeu? Ou muito fora da realidade, mas tem que ter. Obrigado pela tua sugestão. Não é? Olha, infelizmente você está propondo, não é possível por conta de tais e tais razões, mas vamos deixar aqui guardado para assim que a oportunidade surgir, entendeu? Isso aconteça, não é? Estava lembrando agora, eu trabalhei numa empresa onde eu quis implementar uma pesquisa de clima organizacional. Nunca tinha sido feito na empresa e eu gostaria de fazer. Então eu fui até o gerente, não é? E o meu chefe na época, e eu expliquei a ele, né, que gostaria de fazer assim, assim, assado, e que isso seria muito bom para a empresa, para entender como é que as pessoas iriam se comportar dentro da empresa e qual é o impacto do clima no desempenho da empresa. E eu não era do setor de recursos humanos, porque o setor de recursos humanos dessa empresa era uma vergonha, era uma vergonha. Primeiro que se chamava gestão de pessoas, tinha uma placa bem grande, gestão de pessoas. Quando chegava no dia deles fecharem folha de pagamento, eles imprimiam um papel e dizia não perturbe, e botava em placa da pasta. E uma vez eu tirei a foto e eu estava fazendo um MBA em gestão de pessoas na época e eu levei para minha classe. Assim, minha gente, olha como é que funciona o departamento de gestão de pessoas lá na empresa. Era uma vergonha, era uma vergonha. Mas precisava ser feito, não é? Então eu cheguei para o meu chefe e digo, olha, posso fazer esse trabalho? Ele adorou a ideia e disse, você não só pode fazer, como você vai ser o responsável por esse programa anualmente. Gostou da ideia, assinou embaixo e de repente eu fiquei como responsável por esse programa. Então é muito importante cada sugestão ter uma rejeição, ter uma aceitação, mas ter um feedback, não é? E você que propõe, você está buscando soluções, você está buscando o bem da empresa. Então, o programa de sugestão é muito benéfico para as empresas, né? E lógico, as sugestões que são aceitas devem ser recompensadas, não é? E não só recompensada, mas tem que ser estimulada por todos os outros colaboradores. Não é? Você achou muito boa a sugestão de um funcionário, esse funcionário tem que ser recompensado de alguma forma. Ah, professor, mas se a empresa não quiser gastar dinheiro com recompensa, não tem problema nenhum.
Faça uma cerimônia. Parabenize aquele funcionário em meio a uma reunião. Não é? O reconhecimento é muito mais valioso do que o dinheiro em si. E lógico, também muito bom se a sugestão implementada pelo colaborador puder ser mensurada em termos econômicos. Olha quanto a decisão daquele camarada trouxe de benefício para a empresa. Eu acabei de lembrar de uma. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho um vídeo aqui no YouTube. Foi o seguinte, a Amazon, a empresa nos Estados Unidos, anualmente eles fazem um encontro, né, entre os seus principais acionistas. E aí, durante essa reunião, o que é que acontece? Eles dão os principais resultados, né, da empresa. E o que foi que aconteceu nessa reunião em específico? O camarada, o CEO da Amazon, eu não vou achar aqui não, depois eu coloco para vocês. Ele reconheceu a sugestão de dois entregadores da Amazon lá nos Estados Unidos, que eles perceberam que a escada que eles utilizavam para subir no caminhão, não é, de 2 degraus, ficaria melhor se fosse apenas um degrau, porém esse degrau fosse maior, não é, fosse mais largo, para se tornar confortável. Porque eles se sentiam muito mais confortáveis pisando apenas em um degrau do que em dois. E que um degrau só também era mais prático para carregar, porque era mais leve do que os 2 degraus, né? E aí o CEO ouviu essa sugestão, fez uma análise, implementou, deu super certo. E aí na reunião anual, em meio a um auditório cheio de pessoas, esse CEO trouxe esses dois funcionários heróis, fulano e cicrano, foram as pessoas que sugeriram que a gente mudasse a escada de 2 degraus para uma escada de 1 degrau só. Isso melhorou a postura deles de estarem carregando uma escada mais leve, trouxe benefício para a saúde deles, e com a economia que a gente agora faz uma escada menor, né, nós tivemos um aumento no nosso lucro de tal e tal e tal por cento. E aí todo mundo aplaudiu os dois funcionários e eles chegaram, ficaram orgulhosos e saíram lá da representação. Ou seja, um reconhecimento público, que inclusive está na internet. Eu digo a vocês que esse reconhecimento valeu para esses dois funcionários muito mais do que o valor que eles devem ter recebido do financeiro, não é? Ao ponto de que um professor na cidade de Recife, no Brasil, está comentando sobre ele. Veja. Então, é muito importante esse reconhecimento. Se a empresa quiser, lógico, colocar algum valor econômico atrelado a um prêmio, é mais do que bem-vindo, com certeza. Mas o importante é que as empresas também desenvolvam programas de reconhecimento. Isso é fundamental, não é? Então, como é que você faz isso? Você pode botar por metas, funcionário que não faltar, o funcionário que tiver a melhor avaliação de desempenho, o funcionário que bater suas metas de vendas, não é? Então, você pode colocar vários prêmios, né? Prêmios financeiros, dias de folga, não é? Descontos, não é o que for. Mas toda premiação ela tem que ser acompanhada como uma forma de reconhecimento ao esforço do funcionário. E tem que vir também, aqui está escrito pode, mas eu digo que é fundamental que exista uma cerimônia para a celebração desse sucesso. Por quê?
porque isso vai incentivar os demais funcionários a estarem buscando o mesmo reconhecimento. E aí, eu não sei se vocês já perceberam, mas em cada McDonald's existe uma plaquinha de empregado do mês. Não é? Aquilo é nada mais, nada menos do que um programa de reconhecimento. Você colocar a foto daquele empregado que agiu de uma forma positiva perante a organização e mostrar lá para todos os clientes e todos os funcionários que, olha, fulaninho de tal é o nosso funcionário do mês. O desempenho desse cara foi fenomenal, se destacou, foi o melhor desempenho de todos os outros funcionários e merece estar aqui destacado na nossa parede. Isso é um programa que até hoje em toda loja da McDonald's tem, não só na McDonald's, como em vários outros, não é? Os funcionários da IBM, também um exemplo, não é? Que eles são reconhecidos de várias formas, desde uma carta de agradecimento que ele recebe do gerente ou do diretor, até mesmo a um prêmio com valor monetário. Então veja, desde uma foto pendurada na parede, até uma carta de agradecimento, ou dinheiro, o que for, funcionário, colaborador, tem que ser reconhecido. Isso é, porque, professor, isso é uma regra mais do que comprovada de que isso aumenta o desempenho do funcionário, dos outros funcionários e aumenta o desempenho na empresa. Então, as empresas que não têm um programa de reconhecimento é uma empresa que está navegando, remando com as mãos, ao invés das empresas que estão aí já com o motor a jato. Uma outra forma que o setor de recursos humanos tem que agir também nessas empresas é através de desenvolvimento de programas de assistência ao colaborador. Esse é o pai que eu disse, porque em alguns livros e algumas empresas utilizam programa de assistente ao empregado, entendeu? Mas pode ser também programa de assistência ao colaborador. Esses programas de assistência, eles surgem da necessidade que os funcionários têm devido a problemas. Vou dizer um exemplo. Algumas empresas que precisam enviar funcionários para outros lugares, outros estados, outros países, possuem programas de assistência aonde as pessoas, os funcionários que atuam nesse programa, ajudam as pessoas que estão sendo transferidas a encontrar um local para eles morarem, de aluguel ou comprar, encontrar escola para os filhos, encontrar a melhor forma de locomoção entre os lugares. Ou seja, a pessoa que vai ser transferida não tem ideia do local novo, mas existe na empresa um programa de assistência que ajuda os funcionários a resolver esse problema. Então, programas de assistência, elas podem ser desenvolvidas para ajudar funcionários a resolverem problemas. Não é? A Ford em 1916 foi uma das primeiras empresas a desenvolver um programa de assistência ao colaborador. Né? E o que é que tinha nesse programa de assistência? A Ford ajudava, por exemplo, os funcionários a solucionar problemas de conflitos, problemas legais, investimentos. Veja, eu quero investir o meu dinheiro, mas eu não sei aonde eu posso investir. A Ford tinha funcionários dentro desse programa que ajudavam os funcionários a investir o dinheiro deles, explicando o que era um investimento em renda fixa, investimento de renda variável, como aplicar em mercado de ações, não é? Era um problema que os funcionários tinham. Ora, eu quero investir meu dinheiro. O que é que a empresa tem a ver com isso?
pode não ter nada a ver, mas a empresa ajudava os funcionários a tomar essas decisões. Disputas judiciais que os funcionários enfrentavam por diversos motivos, não é? A empresa tinha um corpo lá jurídico que ajudava os funcionários, que recomendava os funcionários a tomar tais e tais atitudes. Ou seja, qualquer problema que o funcionário tinha, seja conflitos internos, conflitos externos, problemas legais ou questões de educação, a empresa, através do programa de assistência ao funcionário, podia resolver ou ajudar a resolver o funcionário a resolver esse problema. Não é? Então, eles partem dessa premissa de que funcionários, todos nós temos problemas. E problemas podem ter um impacto negativo no nosso desempenho. Então, esses problemas podem ser de cunho pessoal ou profissional. Do cunho pessoal, a pessoa pode estar passando por uma perda familiar, a morte de um parente, e entrar em um caminho de depressão, não só por morte, mas por qualquer outro motivo. Isso vai impactar no desempenho dela no trabalho. Então, o setor de recursos humanos, muitas vezes tem, através de um programa de assistência, quando não tem um psicólogo, tem, por exemplo, um contrato com uma clínica de psicologia para ajudar o funcionário a, muitas vezes, superar esse problema. Não é? Aí eu trago aqui um exemplo de um estudo feito por uma empresa americana de pesquisa healthcare, de seguro de saúde, aonde muitas vezes eles encontraram que os funcionários tinham problemas sérios, mas tinham medo de dizer eu estou com problemas, porque achavam que se eles dissessem que estava com problema, com depressão, com alguma coisa, isso iria servir como motivo para serem desligados, não é? Então, isso é um fato sério que o setor de recursos humanos precisa também atuar junto. Não é? Que muitos colaboradores têm medo de receber julgamentos negativos dos seus colegas. De todos que responderam, 30% tinha esse medo. 24% tinha medo do gerente. E se eles falarem que possuem algum problema de saúde mental, não é? Isso pode acarretar algum tipo de medida de punição a eles. Não é? Então, é importante que as empresas também tenham nos seus programas de assistência uma ajuda à saúde mental. Não é? Principalmente nesse cenário que nós passamos e que estamos passando de Covid. Não é? Muitas empresas tiveram esse tipo de cuidado, por exemplo, de mandar uma cadeira para o funcionário sentar em casa quando ele está fazendo o home office, de mandar o computador dele, de mandar a impressora, de ajudar de alguma forma o funcionário a enfrentar esse tipo de problema, não é? Algumas empresas têm programas de assistência que, quando o funcionário é desligado, essas empresas, através desse programa, conseguem relocar o funcionário em outra empresa, não é? Então, são formas que as empresas possuem de desenvolver um programa que ajuda o funcionário. E por que ela vai ajudar o funcionário? Porque elas são boazinhas? Não, mas porque isso afeta o desempenho da empresa. Se você é uma pessoa qualificada, se você é uma boa funcionária, você está trabalhando numa empresa, mas você sabe que naquela outra empresa, essa empresa tem vários programas de assistência ao colaborador. Assim que essa empresa abrir uma vaga, você vai ser certamente motivado ou motivada a sair da sua empresa atual para trabalhar naquela empresa, porque aquela empresa tem um ótimo programa de assistência. Então veja que esses programas de assistência não só trabalham retendo funcionários de alto desempenho, mas também de roubando funcionários de alto desempenho de outras empresas. Né? Então esta é uma barreira que primeiro as empresas elas têm que, o setor de recursos humanos tem que destruir. Fazer com que os funcionários não sintam medo de dizer que estão com problemas. Um outro aspecto é levar preocupação para o trabalho.
Uma coisa de cultura brasileira que a gente viu muito, e a gente sabe, a gente sente na pele, e nós já ouvimos em algum dado momento da nossa vida de que, olha, quando você chega no trabalho, os problemas ficam do lado de fora. Não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi muito. Olha, quando você chegar no trabalho, os problemas de casa ficam em casa. No papel, isso é uma maravilha. Mas isso é um sonho. Você não tem como dissociar pessoas. Você não tem como criar um bloqueio cognitivo mental, dizer, olha, eu estou passando por problemas sérios na minha vida pessoal, mas quando eu entro pela porta da empresa, eu viro outra pessoa. Isso não existe. O problema fica com a pessoa, o problema perturba a pessoa, o problema tem um impacto na pessoa e isso vai corroendo a saúde mental. E se essa pessoa não busca ajuda, ou se ela nem sequer tem espaço dentro das empresas para buscar ajuda, nem sequer poder tirar uma licença, não é? Essa empresa promove um péssimo local de trabalho. E eu lhe digo que assim que essa pessoa tiver condições de sair, vai pular fora, não é? Então, programas de assistência de funcionários têm que justamente abraçar um funcionário para que esse problema tenha o menor impacto possível dentro do desempenho dele. Menor, mas vai ter. Ninguém é robô. Robô, não é? Então, quanto mais a empresa ela investe numa qualidade de vida, num equilíbrio da saúde mental do funcionário, maior desempenho ela vai ter. E como é que o setor de recursos humanos consegue diagnosticar problemas no funcionário? Ora, primeiro, elevado absenteísmo. Nós vamos ver o que é absenteísmo mais na frente. Faltas não justificadas e muito frequentes. Funcionários sempre chegando atrasado e também saindo mais cedo. Alterações no humor e surgimento de conflitos entre os seus colegas, não é? Baixo desempenho, ocorrência de acidentes estranhos fora do normal, surgimento de problemas com a lei, embriaguez no trabalho e má aparência pessoal. São sintomas, são sinais que você pode diagnosticar que aquele colaborador está passando por uma certa dificuldade pessoal e que precisa ser aproximado, né, para ver o que está acontecendo. E esse diagrama de decisão eu achei bastante interessante, eu trouxe aqui para vocês, que é uma forma simples, mais direta, de como é que um setor de recursos humanos pode atuar nessas áreas, entendeu? Ora, seguindo esses sintomas aqui, eu identifiquei funcionários com problemas, não é? Ou, às vezes, o supervisor pode identificar. O que é que eu posso fazer? Olha, eu posso direcionar o colaborador para um aconselhamento de um programa de assistência ao empregado, não é? Ou, caso o funcionário se recuse a buscar ajuda, então, se o impacto está sendo negativo no trabalho, ele, então, deve ser desligado. Mas se você encaminha para um programa de assistência, não é, onde ele vai ser acompanhado, onde ele vai ser aconselhado, então o problema pode ser resolvido ou o funcionário precisa ser afastado para um tratamento. Se o problema depois do tratamento for resolvido, o funcionário retorna ao trabalho. Se o funcionário não conseguir ser
não conseguir superar, então ele deve ser desligado. Professor, isso não é meio cruel, não. Calma, deixa eu contar um outro caos. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um estagiário. O estagiário ele entrou por problemas pessoais em um caso de depressão muito grande, não é? Então o supervisor dele identificou isso e pediu que ele fosse no setor de recursos humanos, né? Falar, conversar com um psicólogo lá da área. E aí ele foi, né? E aí, conversando com o psicólogo recomendou que ele fosse afastado do trabalho. Por quê? Porque ele estava passando por um problema muito sério e isso estava despertando nele é, sentimentos de querer bater nos colegas. Né? Ou seja, ele estava sem paciência nenhuma, então ele estava sentindo vontade de agredir os funcionários. Então, lógico, para o bem de todos, de todas as partes, o psicólogo aconselhou que o estagiário fosse afastado, não é que ele fosse seguir-se por um tratamento em uma clínica que a empresa tinha um contrato, não é? E que ele, no afastamento, ele ia manter o salário dele, todos os benefícios, né? Então ele passou uns 2 meses afastado. E aí, depois do segundo mês, ele precisou ser reavaliado. Não é? E aí, numa conversa com a psicóloga, ele chegou e disse que ele sentia vontade, depois de 2 meses de tratamento, que ele sentia vontade de matar os funcionários daquela empresa. A psicóloga ouviu isso e disse, não, isso já é um extremo demais, não é? Depois de 2 meses, o quadro não melhorou, piorou, não é? Então, para a segurança das pessoas, já que ele estava tendo esses sentimentos, então ele foi desligado do quadro, não é? Porque era um caso sem retorno. Mas imagine se o supervisor não tivesse identificado isso nele. Imagine se a empresa não tivesse um setor de recursos humanos ativo. Imagine o que não poderia acontecer um belo dia, né? Caso a saúde mental daquele estagiário chegasse a esse extremo. Então é muito importante a empresa acompanhar isso e que há sim casos irreversíveis e que nesse caso a empresa precisa desligar o funcionário. É, já teve um caso também de um funcionário ter ido. Lá na empresa, a gente recebeu a denúncia da esposa desse funcionário que ele a agredia com violência, não é? Então, a gente encaminhou a ela um órgão de defesa de proteção de violência contra a mulher, não é? E aí, o funcionário, quando chegou em casa e não achou mais a mulher, porque a mulher, o governo tem esse programa, né, que ele vai até a sua casa, não é? Recolhe você e seus pertences e leva você para um ponto, para uma casa, onde você vai ficar hospedado nessa casa, sendo tratado, não, né? Sendo protegida, aconselhada judicialmente, tudo. Então, porque em casos de violência doméstica, a primeira coisa que tem que ser feito é a vítima tem que ser retirada do convívio do agressor. Isso é a primeiríssima coisa que tem que fazer. Não existe isso da vítima fazer a denúncia e depois voltar para casa para junto do agressor. Como é que pode isso? Não é? Então, isso é a primeira coisa que tem que fazer. Então, o governo do estado tem, através da Secretaria da Mulher, esse programa, a ouvidoria da mulher, entendeu? Você pode ligar, você pode denunciar o agressor, e aí a Secretaria da Mulher manda um carro, né, para você sair do local com os seus bens. Se você tiver filhos, a Secretaria tem uma casa, entendeu? Que acolhe você e seus filhos, lugar para você dormir, as 3 refeições do dia, aconselhamento psicológico, judicial, pelo menos até onde eu trabalhei lá, tinha tudo isso. Então, a primeira medida é isso, não é?
a vítima fez a denúncia, ela ou o agressor ser proibido de voltar para casa ou ela ser retirada do ambiente de agressão. Né? Mas aí, nesse caso, ela foi retirada quando o cara chegou lá, ele ficou... E ele era funcionário de lá. Aí ele ficou muito irritado. Aí foi uma vez para o trabalho armado. Entendeu? E aí, resultado, a gente teve que chamar a polícia e ele foi desligado imediatamente. Então, isso foi uma ação da área de recursos humanos. Entendeu? Então, não existe recursos humanos que fica fazendo folha de pagamento, recrutamento, seleção e desligamento. E isso não é recursos humanos. Isso é um setor de contabilidade com uma plaquinha de gestão de pessoas. Não é? O setor de recursos humanos ele tem que ser ativo, ele tem que ser presente na empresa, porque isso tem um impacto no desempenho. Não é? Então, programa de assistência ao empregado ou programa de assistência ao colaborador existe para estar ali assistindo. Não é assistindo do verbo assistir televisão, não, mas de estar prestando apoio para os diversos problemas que o funcionário pode ter. Entendeu? Então, a área de recursos humanos é muito importante no desenho desses tipos de programa. E os tipos mais comuns de problemas que os programas enfrentam são problemas pessoais dos colaboradores. Não é? Aqui eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que dos programas de assistência aos empregados das empresas americanas, elas atuam geralmente 40% atuando junto a problemas pessoais, da vida pessoal dos funcionários. E que cerca de 60% dos problemas dentro das empresas são problemas do próprio ambiente de trabalho. Né? Remuneração e benefícios que não foram dados, né? Problemas de desempenho, políticas e procedimentos dentro da empresa que causam problemas dentro dos funcionários, relações interpessoais, problema de relacionamento, né? Aconselhamento sobre carreira, atuando junto a transferências e promoções e também queixas de assédio, não é? E assédio é algo que na nossa cultura aqui brasileira ela sempre foi negligenciado. Ao mesmo ponto que as empresas não abordam questões de assédio, a cultura do gerente aqui no Brasil é de justamente tratar o funcionário da forma que quer e bem entende. E muitas vezes nós sofremos assédio, não é? E nem sequer percebemos. E existe um amparo ao trabalhador, né? Através da justiça do trabalho, que as empresas muitas vezes, depois que o funcionário sai da empresa, aciona a justiça e essas empresas são condenadas a pagar remuneração ao funcionário por questão de assédio moral e também sexual. Não é? Então, eu trouxe aqui um vídeo bastante informativo do Tribunal Superior do Trabalho que trata justamente questões de assédio moral dentro da empresa. Deixa eu botar aqui o link para vocês no chat, caso alguém não consiga ver. Pronto, tá aí no chat, eu vou botar aqui um play. Humilhações, abusos, cobranças excessivas, brincadeiras que passam do... Deixa eu ver se tem aqui legenda. Pronto. Os limites, situações que podem prejudicar empregados, colegas de trabalho e até mesmo chefes. Assédio moral foi a denúncia mais feita por empregados do país nos últimos 10 anos. Cerca de 7 em cada 10 empresas receberam relatos dessa prática por canais de denúncia. Mas o que fazer quando o ambiente de trabalho
se torna um pesadelo. Nos últimos anos, quase 72% das vítimas que denunciaram a prática do assédio moral no Brasil preferiram não se identificar. Uma violência invisível que tem se tornado cada vez mais comum no ambiente de trabalho. O assédio moral é um veneno lento que se insere dentro das relações e faz com que alguém passe a se considerar menosprezado. O assédio moral é terrível em todos os ambientes de trabalho. Meu chefe me chamou numa sala reservada. Dentro dessa sala ele fez uns cálculos simples e me chamou praticamente de burro na minha frente, como se a minha formação como engenheiro não fosse capaz de fazer aqueles cálculos. E como você chegava em casa, Roberto, depois desses assédios? Eu chegava cada vez com a minha autoestima mais baixa, até que chegou um dia que os meus familiares, e principalmente meu filho, ele falou: "Não quero, papai, não me abraça, você está parecendo um monstro". Isso tudo, infelizmente, por conta dos assédios. Eu acho que ele viu na minha fisionomia como eu estava. Então, para a gente entender melhor, o que é considerado assédio moral no ambiente de trabalho? O assédio moral ele tem várias formas de acontecer. Algumas pessoas acham que, num eventual momento, alguém gritar com ela é assédio moral. Isso não é assédio moral, mas é uma conduta abusiva. O assédio moral ele precisa acontecer de uma forma sistemática, repetitiva, com uma direcionalidade a uma pessoa, a um grupo de pessoas e com uma intenção, seja de desmoralizar, desestabilizar ou mesmo levar um pedido de demissão ou demitir. Mais da metade das denúncias de assédio moral nas empresas são feitas pela internet. Os líderes são os mais denunciados. Você que está à frente de uma empresa, conta pra gente como é que é a sua experiência com esses profissionais. Eu sou gestora numa empresa que tem praticamente 300 funcionários. A pergunta que eu sempre faço, que eu me faço, é onde é que está aquela linha tênue que separa exatamente o que eu preciso exigir de resultado, que não deixa de ser uma exigência pessoal, uma exigência também da equipe, para ultrapassar essa linha e entrar naquela de assédio, de que eu extrapolei, de que eu fui muito incisiva, de que eu faltei com respeito, e a gente pensar que aquilo ali não é a balada, não é o grupo de pessoas com que você se reúne e fala absolutamente o que quer, de qualquer forma. Muitas vezes, dentro de um ambiente de trabalho, existe a humilhação, existe a demanda por tarefa além da capacidade de alguém, existe a interferência na questão pessoal. O assédio moral cria uma acidez, cria um clima ruim, não apenas entre superiores e subordinados, mas também um clima ruim entre pessoas de base horizontal. Cria um clima de produção deficiente, porque eu passo a me preocupar mais com o ataque das pessoas do que com a própria produtividade. Transtornos mentais e comportamentais já são a terceira maior causa de afastamento nas empresas. Os bancários estão entre os trabalhadores que mais sofrem assédio moral no Brasil. O número de profissionais afastados por algum tipo de doença em decorrência dessa prática cresceu mais de 60% em 8 anos. Esse tipo de violência ele pode trazer danos graves, principalmente à saúde psicológica do profissional? Essas práticas de assédio moral elas vão afetar de várias formas e não uma forma específica que todos sofram, cada um sofre de um jeito. Há aqueles que acabam buscando mais ajuda de medicamentos e outras terapias alternativas, mas a grande maioria desenvolve algum tipo de descompensação emocional. E isso pode levar a um quadro de depressão, de estresse pós-traumático, burnout e, consequentemente, até mesmo uma tentativa de suicídio relacionada a essa vivência no trabalho. Certo dia, meu chefe me ligou, começou com palavras de baixo calão, me chamar de incompetente, de inútil, então juntou que eu estava 4 dias sem dormir, e naquele dia eu quis me matar, eu quis me suicidar.
quis bater numa carreta. Eu estava mais ou menos uns 160 km por hora. E o que você pensava naquele momento, Roberto? Só acabar com aquela angústia que estava dentro de mim. Muitos casos de assédio moral que chegam a ser denunciados no país vão parar na Justiça do Trabalho. Só em 2018 foram mais de 56 mil novas ações. No Brasil, ainda não existe uma lei específica para punir quem pratica esse tipo de violência. A Justiça do Trabalho, como é de conhecimento comum, como o juiz, de um modo geral, só atua na solução de um conflito, quando recebe essa denúncia no processo, na reclamação trabalhista. O que nós fazemos é instruir bem o processo, promover o equacionamento entre o que se disse e o que se provou, e quando é possível, quando a prova é evidente desse mau procedimento, seja do chefe, seja de um colega em relação ao outro, condenar a empresa a pagamento de indenização por assédio moral, e de modo que isso se tenha um exemplo de condenação, porque isso poderá inibir o gestor a promover esse tipo de ação. Na América Latina, apenas 5% dos profissionais afirmam trabalhar em um ambiente que oferece ações para o bem-estar. Na Europa, são 23%. E nos Estados Unidos, 52%. Mas, afinal, o que está faltando? A gente precisa avançar tanto na forma de orientar, quanto fiscalizar e também remediar esse tipo de situação, tanto dentro das empresas quanto para as pessoas que sofrem esse tipo de violência no trabalho. Você acredita que o assédio moral se tornou um fantasma dentro das empresas? Se tornou um fantasma porque muitas empresas também têm medo de falar sobre isso abertamente. O objetivo é não só conscientizar, mas especialmente prevenir esse tipo de comportamento, seja de uma parte, seja de outra. O assédio deve ser alvo de atenção de todas as pessoas dentro de um ambiente de trabalho, algo que deve ser dito, esclarecido, debatido. Porque se hoje é o seu colega que é assediado, se hoje é a sua colega, amanhã será você. Que não só eu, como outras pessoas tenham coragem de denunciar antes mesmo da empresa demitir. Pois é, assédio moral é muito mesmo presente nas empresas, né? Muita gente, muito chefe comete esse tipo de coisa e acha que isso é natural, não é? Então, é importantíssimo as pessoas se levantarem contra isso, né? E as empresas, quando sabem que elas podem ser punidas na Justiça do Trabalho, elas mesmas começam a fazer com que os seus chefes, os seus gerentes, ajam de acordo. Não é? Então, eu já trabalhei também numa empresa, não é, do governo, inclusive, onde eu presenciei coisas terríveis. Não é? E o setor de recursos humanos lá, todo semestre tinha que chamar alguém do Ministério Público do Trabalho para fazer uma palestra sobre assédio moral lá, porque o pessoal era terrível, terrível mesmo. Então, é muito importante que cada um busque e conheça os seus direitos para poder impor limites, né? Porque é um impacto, é uma situação muito ruim, muito ruim. Eu lembro que as pessoas saíam da reunião chorando com esses abusadores, né? E eu ficava transtornado, entendeu? Mas é importante o setor de recursos humanos atuar junto disso para poder coibir, né? Muitas vezes, isso é cometido por pessoas em um alto cargo, né? Mas o setor de recursos humanos não precisa chamar a atenção desse abusador, entendeu? Mas pode estar instruindo os seus funcionários o que é que caracteriza um abuso, um assédio moral, o que é que não caracteriza, não é? Quais são os procedimentos que devem ser tomados, treinamento com os gestores,
para que eles conheçam quais são as ações e a forma de agir que pode ser caracterizado como assédio moral. Entendeu? Aquela coisa, sem informação, aí é que a coisa não anda. Não é? E aí eu gostaria de tratar com vocês aqui um assunto muito, muito importante na área do setor de recursos humanos, que é justamente o absenteísmo. O absenteísmo também é um dos setores, é um dos sinais que pode colocar ali o funcionário como uma pessoa que está passando por problemas e que precisa de ajuda. Não é? Então, essa questão surgiu justamente no decorrer do século passado, não é? Quando nós vimos a evolução do conhecimento da administração, da gestão, não é? Quando os gestores, quando os cientistas da administração trouxe como forma de impacto no desempenho a qualidade de vida no trabalho. Não é? A qualidade de vida no trabalho tem um impacto direto no desempenho, tem um impacto direto no resultado da empresa, tem um impacto direto na lucratividade da empresa. Não é? Então, um dos sinais que ocorre quando a empresa não está bem, quando existe um clima ruim dentro da empresa, é justamente quando o setor de recursos humanos detecta alto índice de absenteísmo dentro do ambiente de trabalho. Né? E isso pode ocorrer, como a gente tem falado, através dos problemas na relação de poder, assédio moral e sexual, problemas de discriminação, ocorrência de bullying entre colegas e colaboradores, doenças ocupacionais em maior frequência, descontentamento, o clima organizacional, métodos e processos de trabalho sem segurança e falta de liderança e ações de motivação. E isso pode ter um impacto muito grande no índice de absenteísmo. E por isso que é importante o setor de recursos humanos estar sempre acompanhando, através de indicadores, através de índices. Então é importante acompanhar faltas prolongadas, funcionários que se ausentam por qualquer motivo, de uma forma muito mais frequente. Qual é o impacto que isso tem na lucratividade da empresa? Representa um custo extra. Por quê? Porque o funcionário afastado, ele está deixando de trabalhar. E será que alguém está fazendo o trabalho dele? Se tiver alguém fazendo o trabalho dele, está sobrecarregando essa pessoa. E a empresa está tendo que manter um funcionário afastado, pagando o seu salário. Não é? Então, um departamento de gestão de pessoas ativo tem esse tipo de controle. Quantas pessoas eu tenho afastado por departamento? Se as pessoas que estão afastadas estão recebendo por horas trabalhadas, quanto é que isso está custando à empresa? Então, o absenteísmo aumenta o custo da empresa. Um setor de recursos humanos que tem ações para mensurar e diminuir o absenteísmo consegue diminuir o custo operacional das empresas e aumentar o lucro. Mas quantas empresas calculam, mensuram taxas de absenteísmo? Eu nunca vi uma. Nunca vi uma. Quais são os principais tipos de absenteísmo? Vamos ter o justificado, é aquele qual a empresa ela foi avisada, não é? Então, o funcionário foi para uma consulta médica, licença maternidade. É absenteísmo isso, professor? É, só que justificado. Existe um motivo para aquela ausência do funcionário. Existe o absenteísmo injustificado,
não é? Quando o funcionário não justifica, e isso pode ser atraso, isso pode ser falta por conflitos internos, ou falta de motivação, clima organizacional, assédio moral, ou seja, o funcionário ele falta, mas ou não apresenta motivo, ou são motivos variados. Hoje é isso, amanhã é aquilo, e você vê, na verdade, que tem que existir um motivo por trás dessa falta excessiva. O absenteísmo emocional, não é? Que mostra que o funcionário ele está presente no ambiente de trabalho fisicamente, porém não emocionalmente. Ele está ali trabalhando, mas não está produzindo. É um absenteísmo emocional. O foco dele não está ali, não é? Então, existem formas de você ter indicadores através do absenteísmo de custo da empresa por essas faltas, mas também como está a qualidade de vida no trabalho da empresa. Então, quando a empresa atua para melhorar a qualidade de vida no trabalho, ela diminui os custos e aumenta o lucro. E turnover. O que é o turnover? Turnover é um índice de rotatividade dentro da empresa, que mostra o número de funcionários que deixa o quadro de colaboradores da empresa e os que entram, não é? Então, a quantidade de pessoas que entram na empresa e a quantidade de pessoas que saem da empresa, não é? Lembra que a gente falou da Ford em 1916, que ela criou, né, um dos primeiros programas de assistência ao colaborador ou ao empregado, não é? Por que foi que a Ford criou esse programa? Esse programa foi uma forma de minimizar o alto índice de rotatividade, entre aspas aqui, turnover, dentro das fábricas. A fábrica da Ford, a maior fábrica da Ford em Detroit, tinha cerca de 5.000 funcionários no início. Depois passou a ter cerca de 30.000 funcionários. E o que foi que eles chegaram à conclusão? De que a cada 6 meses eles tinham que trocar quase que a metade dos seus funcionários, porque eles entravam e pediam para sair. Entravam e pediam para sair. Então isso gerava um custo muito alto de recrutamento e de processos de seleção dentro da empresa. Então foi o que a Ford fez. Vamos fazer com que esse índice de rotatividade diminua e que nós tenhamos menos pessoas pedindo para sair ou agindo para serem demitidas, não é? Então, através desse programa de assistência ao colaborador, isso foi uma forma que a Ford achou para aumentar a qualidade de vida no trabalho. E o que foi que eles encontraram também? No início do século, 1916, no berço da terceira fase da Revolução Industrial, a Ford foi quem implementou aquela metodologia de produção em massa. Não é? Então, as pessoas eram extremamente especializadas em um trabalho, entendeu? Só faziam apertar parafuso o dia todo, entendeu? Então, isso impactava a saúde das pessoas de uma forma muito grande. Então, isso fazia com que as pessoas simplesmente não conseguissem mais trabalhar e fossem desligadas. Então, a Ford viu que tinha que investir na qualidade de vida para que ela não tivesse tanto custo recrutando e selecionando funcionário, não é? Então, o turnover é uma forma que as empresas têm de acompanhar se existe um problema interno dentro da empresa
ou dentro de um departamento, não é? Para que não se tenha um custo excessivo recrutando e selecionando funcionário. E aqui eu trago para vocês uma forma de a gente calcular isso. Existe uma formulazinha aqui, ó. Uma fração, aonde você utiliza o número de funcionários contratados, soma com os funcionários demitidos, divide por 2, e esse resultado você divide pelo total de funcionários que a empresa tem. O resultado se multiplica por 100 e se acha um percentual. Um exemplo. Aí aqui tem, ó, para índices menores do que 10% ao ano, cerca de 1% ao mês são índices aceitáveis de turnover dentro das empresas. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Não coloquei aqui. Faz mal não. Eu trago aqui um exercício para a gente fazer depois. Reportagem da Época Negócios. Veja, busca por salários maiores é a principal causa para a demissão. Pesquisa da PayScale apontou que outras razões são infelicidade e procura por um trabalho mais alinhado com os valores dos funcionários. Lembra que eu disse a vocês, no decorrer da evolução da administração, através da teoria das motivações, que existiu uma teoria que dizia que salário não motiva. Porém, a ausência de uma remuneração justa, ela desmotiva um funcionário a continuar na organização. Ou seja, ninguém é motivado única e exclusivamente por salário. Entendeu? Pode servir durante os primeiros 2, 3 meses, mas depois de um tempo, você tendo uma quantidade excessiva de trabalho, entendeu? Você tende a se sentir desmotivado e sair daquele funcionário simplesmente porque você não aguenta a carga de trabalho, por maior que seja a remuneração. Então, a remuneração, ela não motiva, porém, ela desmotiva. A pessoa que está num local e ele vê que recebe bem menos do que ele entrega, isso vai fazer com que ou ele peça demissão para ficar em casa ou peça demissão para um outro emprego, né? Então, veja, isso foi uma pesquisa feita em 2019. As empresas perdem muitos talentos por falta de remuneração de acordo com o mercado. E isso é um dos fatores que aumenta o turnover. Pessoas que entram e saem com muita rapidez da empresa. Por quê? Porque percebe que o esforço não compensa a remuneração. Então elas vão e pedem para sair. Aí aqui eu trouxe mais detalhes da reportagem. Depois vocês podem dar uma olhada. Mas vejam, uma forma também que eles aplicou é que as pessoas buscam por um trabalho mais significativo. Veja, de acordo com a pesquisa, o dinheiro não é o único motivador das demissões. Como causas para largarem seus empregos, 16% apontaram infelicidade e 14% indicaram a busca por um trabalho mais alinhado com seus valores. O mesmo vale na busca por novos empregos. 27% apontaram que o que querem na nova empresa é um trabalho que tenha mais significado, mais responsabilidade e aumento de salário. Então veja que muitas vezes, muitos problemas de motivação, de um clima dentro da empresa, pode ser relacionado muitas vezes com
tratamento que nós vamos ver mais na frente, que se chama enriquecimento de cargo. Ou seja, você colocar atividades para os funcionários fazerem que eles se sintam mais enriquecidos, com mais responsabilidades, e não só trabalhando como aqueles trabalhadores de fábrica de 1916, que só estavam ali para apertar porca, não é? Então, enriquecimento de cargo, valorização, responsabilização, são instrumentos que profissionais da área de recursos humanos têm disponíveis para justamente aumentar a motivação e parar, né, diminuir o índice de absenteísmo e turnover. E quais são os tipos de turnover que a gente encontra? Você tem o índice involuntário e o índice voluntário. O involuntário é a demissão parte da iniciativa da própria organização. Ou seja, a própria empresa demite muito funcionário e contrata muito funcionário. E isso aqui é um problema que está diretamente relacionado à área de gestão de pessoas, que não está sabendo recrutar e não está sabendo selecionar. Então, está contratando pessoas com perfil que não é o adequado à função que vai exercer. Então, o que é que acontece? A pessoa tem um baixo desempenho e ela é demitida. Não é? O turnover pode ser voluntário, quando o colaborador entra com o próprio pedido de demissão, e aí essa demissão pode ser funcional, que é quando o colaborador apresenta baixo desempenho, aí ele mesmo se sente desmotivado e pede demissão, ou pode ser disfuncional, que é quando um profissional de alto desempenho sai da empresa, né? Aquele vendedor mesmo na empresa que sempre bateu a meta, sempre foi o melhor vendedor daquela empresa, mas ele vai e pede demissão. Isso é uma perda de talento muito grande para a empresa. A empresa como um todo vai sentir. Isso pode ser evitável quando nós temos um setor de recursos humanos ativo, presente na vida do funcionário, que age para aquele funcionário não pedir demissão, não é? Ou pode ser inevitável, quando mesmo assim o funcionário ele já passou por uma fase que não há mais retorno. Ele já colocou na cabeça que precisa sair daquele ambiente de trabalho e pede demissão, não importa o que a empresa faça. Então vamos ver um pouquinho mais de profundidade aqui, rotatividade e absenteísmo. O que é que eles representam para o trabalho? Olá, tudo bem? Hoje vamos conhecer dois indicadores importantes relacionados à gestão de pessoas, a rotatividade e o absenteísmo. A rotatividade, também chamada de turnover, se refere ao fluxo de entradas e saídas de pessoas em uma organização, ou seja, as entradas de pessoas para compensar as saídas das organizações. Geralmente, o desligamento de um profissional resulta na admissão de outro para substituí-lo. Na prática, isso significa que o fluxo de saídas, com desligamentos, demissões e aposentadorias, é compensado por um fluxo equivalente de entradas com admissões de pessoas. O desligamento ocorre quando um funcionário deixa de ser membro de uma organização de duas formas distintas. O desligamento por iniciativa do funcionário, quando ele decide por razões pessoais ou profissionais encerrar a relação de trabalho com a organização. O desligamento por iniciativa do empregador, com demissões que ocorrem quando a organização decide desligar o funcionário para substituí-lo por outro mais adequado às suas necessidades ou para reduzir sua força de trabalho.
A rotatividade pode ser influenciada por alguns elementos internos e externos à organização. Dentre as variáveis externas, destacam-se a situação de oferta e procura do mercado de trabalho e a conjuntura econômica. Dentre as variáveis internas estão a política salarial e de benefícios da organização, o estilo de gestão, as oportunidades de crescimento interno, os relacionamentos humanos, as condições físicas e psicológicas de trabalho. A alta rotatividade prejudica a eficiência organizacional e aumenta os custos com o recrutamento, a seleção e o treinamento de novos profissionais, além dos custos financeiros com as rescisões dos profissionais desligados. Por outro lado, o índice de rotatividade igual a zero pode significar que a organização não renova seus participantes e se torna rígida e imutável. Deve haver uma certa rotatividade, com o objetivo de substituir pessoas com mau desempenho por outras mais competentes e motivadas, a fim de se renovar e trazer ideias novas para a organização. Agora que você já compreendeu o que é a rotatividade, vamos falar sobre o absenteísmo. O absenteísmo significa a ausência ou a duração de tempo de trabalho perdido quando as pessoas não comparecem ao trabalho. Essas faltas podem ser voluntárias, ou seja, decididas pela pessoa e ocasionadas pela falta de motivação, ou reforçadas por práticas organizacionais, tais como a falta de punições ao absenteísmo, a falta de recompensas aos funcionários que são assíduos e a aceitação de faltas ou atrasos como normais. As faltas também podem ser involuntárias, quando o profissional fica impedido de ir trabalhar por diversos motivos de força maior, como doenças, acidentes, responsabilidades familiares e particulares e problemas de transporte para o local de trabalho. Assim como a rotatividade, altos índices de absenteísmo geram redução da eficiência organizacional. As ausências dos profissionais ocasionam quedas na produtividade, atrasos na entrega de produtos e na prestação de serviços, aumento dos custos com horas extras, necessidade de aumentos do quadro de funcionários e um clima organizacional ruim. Portanto, as organizações devem desenvolver práticas para reduzir ao máximo o índice de absenteísmo. Neste vídeo, você compreendeu os conceitos sobre a rotatividade e o absenteísmo e conheceu os fatores que impactam no aumento desses indicadores. Além disso, você deve ter identificado as consequências dos altos níveis de rotatividade e absenteísmo para as organizações. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima! Interessante, né? O índice baixo de rotatividade dentro da empresa também é negativo para a empresa, né? Porque ela diz que demonstra que a empresa não faz nenhum tipo de renovação na sua força de trabalho. Lembra? Então, o que seria, então, um índice... Ó, professor, se ter um índice alto de rotatividade é tão negativo para a empresa, quanto também não ter rotatividade na empresa. Né? Porque não existe essa empresa ideal onde todos os funcionários desempenham de formas, assim, incríveis. Não é? Então,
é necessário que a empresa também renove, de tempos em tempos, o quadro dos seus funcionários. Então, o ideal é que, em termos de limites, o índice, aquela fórmula que a gente viu lá, que na aula que vem eu vou trazer uns exercícios para a gente praticar, é que ele esteja entre 1% a 10%. É o ideal. Entendeu? O índice de rotatividade 0% não é bom. É bom que ele tenha algum índice, né, que exista uma entrada e saída de funcionário, porque isso é salutar para as organizações, mas que ele nunca esteja acima de 10% ao ano, ou de 1% ao mês, né? Porque aí já é considerado uma alta taxa de rotatividade, e aí tem que se descobrir quais são os fatores que estão impactando as empresas. Então, pessoal, eu vou começar a disciplina das organizações na próxima aula, porque aí a gente dá disciplina e gestão de conflitos, que é bom que aí casa. Eu quero deixar para vocês também, eu vou botar aqui para vocês e também no grupo um estudo de caso. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês respondam esse estudo de caso pessoal, entendeu? E me encaminhem por e-mail. Deixa eu botar aqui no chat para vocês. Que trata justamente rotatividade em uma organização. Deixa eu mostrar aqui. Rotatividade na Requinte Modas. Veja, a empresa Requinte Modas é uma grande fábrica do ramo de confecções de roupas em Belo Horizonte, possuindo 580 empregados diretos e 50 indiretos, como costureiras, cortadeiras, dentre outros. A empresa tem uma diretoria de recursos humanos de boa atuação que procura atrair e reter seus funcionários, bem como desenvolvê-los. Porém, o diretor de recursos humanos, Marcelo Costa, preocupado com os índices de rotatividade da empresa, reuniu-se com seus gerentes e designou a sua gerente, Denisa Santos, do setor de recursos humanos, a responsabilidade de avaliar tal índice, fator crítico na empresa. Os primeiros dados mostravam, primeiro, planejamento de pessoas não possuía uma periodicidade definida para ser realizado. Ou seja, não existia nenhum tipo de planejamento em você contratar, não é, reter ou fazer programas de relacionamento de empresas. Empresas não, de empregados. Segundo, os funcionários responsáveis pelo controle e qualidade dos produtos finais tinham grande rotatividade entre o segundo e o sexto mês de trabalho em relação aos demais funcionários de outras áreas. Ou seja, de todas as outras áreas dentro da empresa, os funcionários que trabalhavam no setor de controle e qualidade de produtos finais eram que tinham maior índice de rotatividade, que saíam logo após do segundo e, no máximo, duravam 6 meses, ou seja, não duravam mais de que 6 meses dentro daquele setor, dentro daquela função. Segundo, o setor de entrega e contato com clientes se destacava pelo grande número de pedidos de demissões após 1 ano e 3 meses na empresa. Ou seja, o segundo setor dentro da empresa que mais apresentava um alto número de demissão era o setor de entrega e contato com o cliente atacadista. Não é? Que aí tinha uma média que as pessoas não passavam mais de 1 ano e 3 meses na empresa. Então você tem aí 2 setores se destacando.
Um, de controle e qualidade de produtos finais, que o pessoal não passava mais de 6 meses. E segundo, o setor de entrega e contato com o cliente atacadista, que o pessoal não passava mais de 1 ano e 3 meses. Não é? Então, o que é que o exercício pede? Considerando estas informações abaixo, não é? Solicita-se que você responda as seguintes questões. Primeiro, o que você proporia para melhorar o processo de atrair pessoas para a Requinte Modas? Segundo, liste possíveis razões para a Requinte Modas não estar conseguindo manter o seu pessoal ativo e gerando, por consequência, um alto turnover nos primeiros meses. Terceiro, de que forma você vê o processo de recrutamento e seleção dentro da empresa? O que é que pode estar acontecendo dentro desse recrutamento e seleção que pode estar tendo aí um impacto nesse turnover? Quarto, que impactos essa situação pode estar trazendo aos custos com o recrutamento e seleção? Existem reflexos sobre o programa de treinamento e desenvolvimento pessoal? Não é? E, por último, como está o planejamento de reposição de pessoas da Requinte Modas? Um bom processo de recrutamento e seleção poderia atuar aí neste problema? Então, é um estudo de caso aqui pequeno, porém que requer de vocês uma reflexão maior. Uma reflexão do que é que pode estar acontecendo. Ah, professor, mas o exercício não diz. Então, crie. Se não diz, então use a sua criatividade para imaginar a situação nessa empresa e propor soluções. Aqui, durante a aula, nós vimos várias soluções e várias respostas dessas perguntas. Então, dá uma lida nesse estudo de caso, com cuidado. Temos aí um feriado aí pela frente, não é? Podem fazer esse exercício aí pessoal e qualquer coisa me manda aqui por e-mail. E vocês sabem que nas minhas avaliações, estes exercícios feitos valem ponto. Tá certo, pessoal? Deixa eu botar aqui o exercício. Professor, esse feriadão tá prometendo, viu? É tanta tarefa. Todos os professores estão amando esse feriado, né? A gente vai ter que realmente dançar, né? Para fazer todos os exercícios, trabalho. Por causa do feriado, né? Olha, então eu faço o seguinte, você sabe que no meu caso eu costumo ser maleável, né? Então se vocês não puderem me enviar até a aula que vem, eu deixo então 2 semanas. Vocês podem me enviar até o dia 16 de setembro. Que bom, professor, agradeço, viu? Só assim o senhor pode também curtir seu feriado e a gente aproveitar um pouquinho também, né? Obrigado, viu, professor? Certeza, nada. Eu não estou aqui para complicar a vida de vocês, não, entendeu? A gente está aqui para nos ajudar. Longe de mim ser aquela pessoa carracha, tem que me enviar tal data. É importante que me envie pelo menos antes da prova, porque senão eu não tenho como dar os pontos. Tá certo, pessoal? Então, eu que agradeço aqui a presença de vocês, ao Abraão, a Geise, a Jéssica Marli, a Jéssica Vitória, a Márcia e ao Tiago. E me desejem boa sorte, que amanhã eu vou tomar a 2ª dose da minha vacina. Obrigada, professor. Eu também vou tomar amanhã a minha 2ª dose. Boa sorte. Boa sorte para nós, então, viu? Bom feriado aí. Pelo menos dá para a gente descansar um pouquinho, né? E Márcio, coloca lá no grupo se tu teve reação, porque Jéssica tá com medo de tomar a 2ª dose. Isso. Eita, vamos na fé. Não vai dar em ninguém, se Deus quiser. Vamos ver. Qualquer coisa, eu digo no sábado, Jéssica, tô vivo. Também digo, viu? Boa noite, viu? Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Até semana que vem. Boa sorte. Boa noite. Tchau. Bom feriado. Vicky Zelda.